Agora a gente vai falar sobre o cálculo, como ele é feito na dimensão cadastro. Em relação ao cálculo, antes de mais nada, eu trouxe aqui uma parte escrita da nota metodológica do componente 2, né? Então, ele fala assim, ó, na dimensão cadastro. Passo 1, contabilizar a quantidade de pessoas cadastradas. Considerar exclusivamente os cadastros realizados por meio do cadastro individual, incluído ou atualizado nos últimos 2 anos, 24 meses, até o último mês do quadrimestre avaliado, tá? Essa parte da pontuação, nós já vimos, né, que cadastros individuais vai ter o valor de 0,75, cadastro completo, o valor de 1,5, ok? Mas essa parte aqui é muito importante, tá? O que ele quer dizer, então? Então, vamos supor que eu tenho um quadrimestre aqui, ó, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, ele vai considerar aqui, ó, ele vai considerar os cadastros, né? Ó, como ele colocou aqui, os cadastros realizados, né, por meio de cadastro individual. Então, ele vai considerar os cadastros individuais ou completos, né, atualizados nos últimos 24 meses, a contar do último mês do quadrimestre avaliado. Então, eu tenho um último quadrimestre, que é abril, e ele vai contar 24 meses para trás. Então, esses cadastros válidos até o último, né, 24 meses para trás, a contar do último quadrimestre que vai ser avaliado, tá? A gente tem que lembrar que a dimensão cadastro é uma avaliação quadrimestral, tá? Eles são os cadastros que vão ser considerados para fins de cálculo. Então, vamos lá. Os cadastros individuais com periodicidade superior a 24 meses não serão considerados, tanto na pontuação do componente 2, né, também na dimensão acompanhamento, como também no componente 3 de qualidade. Então, observe que esse cálculo que ele coloca aqui em relação à dimensão cadastro, ela não só envolve apenas, né, essa dimensão do componente 2, não. Ela também atinge tanto o componente 2, a outra dimensão, né, que é acompanhamento, mas também o componente 3, qualidade, que envolve os atendimentos, tá? Aliás, as boas práticas. Então, na dimensão acompanhamento, que é os atendimentos, e na qualidade, que são as boas práticas, de acordo com cada público-alvo, tá? Isso significa que todos os acompanhamentos registrados, atendimentos, visitas, atividades coletivas, procedimentos, vacinas, quantificados entre as colunas A e AF, essas colunas AF que eu estou falando aqui, são aquelas do CIAPS. Quando a gente falar do vídeo sobre o sistema CIAPS, que é o novo sistema, né, o novo sistema de monitoramento dos novos indicadores da atenção primária, aí você vai entender com mais profundidade o que representa essas colunas. Mas essas colunas de AF representam a dimensão acompanhamento, tá? Então, aí isso significa que todos os acompanhamentos entre as colunas A e F são considerados válidos. Então, ele, dentro dos 24 meses, cadastros individuais, cadastro completo, nos últimos 24 meses, né, atinge todos esses acompanhamentos de coluna A e F, eles são válidos, dentro desse critério anterior que a gente está colocando aqui, tá? Ou seja, se eu tiver um cadastro que não seja cadastro individual ou que não esteja atualizado, qualquer tipo de acompanhamento não vai ser contado, não vai ser computado e não aparecerá entre as colunas A e F. Resumindo, é isso. Então, na dimensão cadastro, eu tenho, voltando novamente à pontuação, né? Eu tenho um score X que vai de 0 a 3 pontos para contribuir na pontuação final de 0 a 10, tá? Lembrando sempre, gente, que tanto a dimensão cadastro como de acompanhamento, ou seja, todo o componente 2,
ele é um cálculo que é feito por equipe. Cada equipe tira a sua nota. Cada equipe recebe o seu valor financeiro em função da nota que ela atingiu. Então, vamos lá. Como é que faz o cálculo? Vai ser a coluna H, que dentro do sistema SIAPS, então no vídeo SIAPS a gente vai falar de todas as colunas, né, as variáveis de monitoramento, então vai ser a coluna H vezes 0,75. O que é a coluna H? Número de pessoas que possuem apenas cadastro individual. Então, vezes 0,75 mais coluna G, né, que é número de pessoas que possuem cadastro individual e domiciliar. O que é isso? Número de pessoas que possuem cadastro completo, vezes 1,5, tá? Dividido pela população de parâmetro da equipe. Na verdade, não é a população, é o parâmetro da equipe. E será a população se for abaixo do parâmetro, como a gente já viu na parte de parâmetro, tá? Então, dividido pelo parâmetro da equipe. Então, aqui eu trouxe de volta o parâmetro. Se for uma equipe saúde da família, né? Ela vai ser, os parâmetros estão aqui, ó. Equipe AP são esses, e equipe 20 horas, né? E equipe AP 30 horas são esses. Então, você vai dividir pelo parâmetro da equipe, tá? Você vai multiplicar por 100 e vai obter um valor X. Esse valor X não é o X do score de 0 a 3 que a gente apresentou no slide anterior, ok? Não é esse X ainda aqui, tá? É só o resultado final dessa conta. E aí, continuando, a gente tem resultado do cadastro. Então, se for maior que 85, aí o score X vai valer 3 pontos e a classificação será ótima. Se for de 65 a 84,9, o score X vai valer 2,25, o que a classificação será bom. De 45 a 64,9, 1,5, que é suficiente, e menor que 45, 0,75, o regular. Ou seja, se esse X aqui, esse X, ele vai se encontrar num desses valores aqui, do resultado cadastro, ok? E para cada um desse daqui, onde ele se encontrar, eu vou ter a pontuação do score X final. Essa pontuação do score X final é essa aqui, ó, de 0 a 3, que varia, tá? É porque o Ministério da Saúde colocou dessa forma, né? Para realmente bagunçar a cabeça. Eu trouxe aqui na literalidade. Isso aqui é trecho da nota metodológica, não tem por onde, né? Eu trouxe na literalidade como está escrito lá, né? Ele não facilita também, né? Então, não confundir o resultado do cálculo X, que é esse aqui, ó, da conta, com o score X, tá? Só deixei essa observação aqui bem nítida. Então, aqui a gente vai simular, ó. Eu tirei aqui um trechinho das colunas, das variáveis, lá do sistema SIAPS, né? De uma equipe. Essa aqui é de uma equipe, ok? Então, olha só, eu tenho G, ó, no G, o G, ele representa os cadastros completos, 1.629. H, 110. H representa os cadastros individuais. Então, só revisando, ó, cadastro individual, vezes 0,75. G, 1,5. Então, eu vou fazer essa conta aqui, ó. H vezes 75, cadastro individual vezes 0,75. Então, olha só, eu tenho 110 cadastros individuais, tá? Esses cadastros individuais atualizados nos últimos 24 meses, estão contabilizados aqui, ok? Então, eu tenho mais G é o quê? 1.629 cadastros completos, né? Cadastro completo, que é individual, mais domiciliar, atualizado nos últimos 24 meses. Lembrando que aqui eu estou levando esses valores, eu estou levando em consideração a um determinado mês de competência escolhido por mim, né? Isso aqui não é o resultado de 4 meses, não. Isso aqui é o resultado de um mês de competência que eu escolhi lá no sistema para fazer esse cálculo aqui, ok? Porque a gente vai ver que no SIAPS,
os valores, os resultados, eles são mensais. Ele dá mensalmente, tá? Por competência, mensal. E aí, ó, eu faço essa multiplicação, né? E divido pelo parâmetro, é uma equipe saúde da família, por exemplo, de 40 horas, porte 1, vezes 100. E aí, fazendo essa multiplicação aqui, o resultado deu 126. Então, esse resultado aqui mostra que é maior que 85. O resultado X deu maior que 85, portanto, essa equipe, ela pegou score 3, que é considerado ótimo, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a dimensão acompanhamento. Aguardo vocês até lá.